Segunda, 12 de agosto. O custo do discipulado. Ouça Marcos 8, 31 a 38. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Pergunta 2. O que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? Os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Eles agora sabiam que ele era o Messias. O leitor de Marcos sabe disso desde o início do livro e, portanto, tem uma vantagem sobre os discípulos que, às vezes, demoravam bastante para compreender verdades espirituais. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de gente, mas não mencionou os problemas. Agora que eles sabiam quem ele era, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou-o de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto. Mas agora Marcos relata as palavras de Jesus, que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo o chamou de Satanás e lhe disse que saísse do seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, as palavras de Pedro não eram para ajudar e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estavam em harmonia com o plano divino de graça para com o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera ensinar com seu exemplo. Fecha aspas. Os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele, tomar a cruz e segui-lo. A crucifixão era o método de execução mais cruel, humilhante e intimidante praticada pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Jesus? Jesus explicou não apenas o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é absurdo. Como o missionário Jim Elliot expressou em seu diário de 28 de outubro de 1949, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ouça João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Como você tem experimentado a realidade dessas palavras?